E para começar falando em hospitais, em saúde, hoje todo mundo hoje busca os ambientes de saúde procurando o quê? Qual o fator que influencia diretamente na escolha dos usuários hoje no setor de saúde? É a experiência. Hoje as pessoas não mais procuram um hospital só pela localização ou pela reputação do hospital ou pela indicação do médico, pela decisão médica, né? E sim pela experiência que aquele ambiente, que aquele espaço vai poder proporcionar. Mas com frequência as pessoas não são consideradas fator relevante no setor saúde, mas no entanto tudo se resume a pessoas, entendê-las, perceber a sua experiência, a sua jornada. E quando a gente fala em experiência dentro do setor saúde, eu pergunto para vocês, o que aconteceu para ela ser tão ruim? Ou o que a fez ser tão especial? E dentro do setor de saúde, o que a gente precisa fazer é a comunicação, né? Entender todo esse processo. E dentro da arquitetura e do design, a gente tem utilizado muito o design thinking, que é entender, de um lado a gente tem o cliente, né, onde a gente considera todos os recursos e restrições da empresa, e do outro lado a gente tem todos os usuários do setor, onde a gente precisa entender o serviço para realmente projetar um serviço que faça sentido à vida das pessoas. Então, dentro da arquitetura e do design, não é mais a arquitetura e o design e o cliente, somos nós com eles, né? E nós com eles, a gente co-criando isso e deixamos de trabalhar para as pessoas para trabalhar com as pessoas. Então, dentro do setor de saúde, dentro do setor de saúde hoje, a gente precisa entender esse processo e co-criar todo o setor saúde com eles. E a empatia é fator predominante, né, e fundamental aí no processo mental e entender o processo mental do usuário. Dentro da arquitetura, a gente tem feito muita a questão da cocriação, né? Então, a gente envolve aí todo o time de projetista, facilities, a parte de hotelaria, as engenharias, a construtora também e todos os clientes. Quando eu falo todos os clientes, porque também são os CEOs, são os usuários, a parte de enfermagem, os pacientes, os acompanhantes. Então, a gente precisa, faz uma cocriação, entendendo todo o setor, toda a necessidade, né, nesse processo criativo dentro dos projetos, realmente para criar um projeto que tenha valor para as pessoas. E dentro da arquitetura, além de todas as características de sustentabilidade, neurociência, ergonomia, acessibilidade, segurança nas instalações, toda a parte de facilities, dentro da arquitetura a gente tem toda a preocupação com a qualidade do ar, a qualidade da água, a nutrição, a qualidade da iluminação, o movimento e fitness, conforto térmico, conforto acústico, a escolha de bons materiais, né, a experiência dos usuários, a comunidade local. Então, dentro da arquitetura, não dá mais para falar só olhando o hospital para dentro, né? A gente precisa olhar todo o entorno, toda essa experiência e essas jornadas. E quando a gente fala em saúde, em ambientes saudáveis, o que proporciona mais saúde é o ambiente físico, né? Quando a gente ia no consultório médico, o médico queria saber o que você tem, o que você está sentindo. E hoje, nos dias atuais, o médico já pergunta qual que é como que é a sua alimentação, você faz atividade física, como que é o ambiente que você vive, né? É o ambiente onde você trabalha, onde você mora. Então, o ambiente construído está entre um dos mercados que mais cresce no mundo. E aqui eu queria mostrar um pouquinho esse vídeo para vocês, o quanto essa questão do ambiente construído, o quanto a gente tem uma responsabilidade dentro da arquitetura e design, é uma responsabilidade muito grande. 160 seconds. You will decide how this story ends. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight, and we built our houses so that nothing could escape. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning.
Some needed help to sleep, to breathe, not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside. And that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms have the highest concentration of toxins. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how the indoor generation. Então, agora eu falo para vocês, a gente vive aí mais de 90% do nosso tempo em ambientes fechados. E o hospital que a gente convive hoje é um ambiente saudável ou não, né? Quais de vocês trabalham em ambientes com estresse, falta de concentração, irritabilidade, de organização mundial de saúde aí? Bia, parou. Parou. Parou? Parou. Pode ser fio. Voltou? Mas aí ouve para todo mundo, não? Então, a Organização Mundial de Saúde, aí a gente tem a síndrome do edifício doente, né? Então, o ambiente de saúde... É para trocar? Pode ir? Então, o ambiente construído é a base de saúde e bem-estar dos usuários do setor saúde. E quando eu falo em percepção ambiental, a gente tem a questão da sensação, da percepção, da cognição, da atitude, do comportamento do ambiente. Quando falamos em percepção ambiental, em comportamento, como é que as pessoas se deslocam dentro e percebem o espaço dentro do ambiente de saúde? Quando eu falo em ambiente, o ambiente que a gente projeta, que a gente vive, a distância percorrida, o propósito é atingido, o sentido sensorial. A gente consegue estimular nas pessoas todos esses sentidos através da visão, do paladar, do tato. Quando a gente fala em percepção, a questão do sentido da linguagem, né, a postura, porque o nosso usuário de ambiente de saúde, quando ele entra no ambiente, o corpo sente, o corpo se posiciona. E a questão do sentido do pensamento, a questão de texturas, cores. E quando a gente fala o sentido do prazer, o ambiente projetado, o design ali, ele está realmente fazendo a função dele de gerar um prazer, né, um prazer social. E eu trouxe para vocês um pouquinho aqui a questão do Blank, né, que é um hospital que a gente inaugurou agora o ano passado, que a gente fez toda essa parte de design de serviço, design thinking, com a criação com todas as pessoas envolvidas. A gente começou com design de serviço, vendo toda a cartela, o moodboard aí com a questão dos acabamentos, das cores, trazendo a biofilia, né, a neurociência aplicada à arquitetura. Trouxe algumas imagens para vocês. Então, todos os ambientes prevalece essa questão da hotelaria muito forte, tudo com iluminação natural, ventilação natural. Aqui é a parte dos vestiários, o preparo de paciente. Então, a gente trouxe bastante tons amadeirados, o bloco cirúrgico também, o lavatório cirúrgico. A sala cirúrgica, a gente trouxe as imagens também para trazer esse conforto, essa questão da biofilia, da neurociência, né? The Clinic, a percepção, a Clinic Premium também, sempre com acompanhante, todos os acompanhantes aí, então, pensando bem nessa experiência dos usuários, né? As suítes, todas com iluminação natural, ventilação natural, esse conforto através da escolha do mobiliário, da paleta de cores, que a gente tem a suíte presidencial também, com a Espera, o Star. E dentro do Design Thinking, a gente notou que a maioria das pessoas, dos acompanhantes, reclamavam de dormir no mesmo quarto. Então, toda a parte de hotelaria, a gente tem o quarto conjunto com
a cama para acompanhante, banheiro para acompanhante também, todos os apartamentos saem para a varanda, para o ar externo, a parte de UTI também, sempre com acompanhante, setor de imagem, todo o setor de imagem, de equipamentos, a gente tem essa questão da biofilia também muito presente, o conforto médico de enfermagem, a gente tem um bistrô lounge também para todos os acompanhantes, né, na espera ali do paciente, poderem estar uma gastronomia assinada também pelo Henrique Fogaça. Então, é um hospital com a experiência do início ao fim, né? Então, o bistrô lounge aí a gente tem essa iluminação natural, ventilação natural. É um ambiente bem agradável. A gente tem também essa área aqui, que é uma linha que o escritório acabou desenvolvendo. A gente fala que é as poltronas cabines de avião, né? Onde os acompanhantes podem assistir uma Netflix, ouvir ver um programa, uma música. Aqui é a área externa. Aqui algumas coisas que a gente utilizou dentro do projeto também para proporcionar conforto e segurança, desde o painel de fechamento todo térmico e acústico, vidros então com película acústica, o conforto e segurança também no tratamento do ar, um diferencial, que os médicos pediam que aonde o paciente no bloco cirúrgico fosse um ar mais gostoso, mais não tão gelado como quando nas extremidades. Então a gente conseguiu trazer esse conforto também para o paciente. Toda a parte de o gerador lá é por gás natural, então é mais sustentável, é menor custo de manutenção, né? Não armazena combustível, então é mais seguro. Então, toda a economia também, a escolha da parte de hidráulica, pensando na economia sustentável. A gente tem todos os apartamentos por Alexa. Então, o paciente consegue fazer todo o controle de ar, de climatização, de TV, de som, das persianas, até falar com o pessoal da enfermagem, ou fazer uma consulta por vídeo com o médico dele. A gente tem a parte dos pagers também de espera. Então, o paciente ele fica livre para ir e vir nas áreas que são autorizadas, né, mas todo mundo consegue ter o controle de onde está o paciente ou o acompanhante. A gente tem um refil de rastreamento também de toda a parte dos pacientes, acompanhantes, enfermagem, das coletas, gerenciamento de estoque também. Ali na recepção principal, vocês veem essa tela aí, quando o paciente ele chega no hospital, ele recebe um código junto com o acompanhante. Então, o acompanhante ali no foyer, na área de espera, ele consegue saber se o paciente está saindo do bloco cirúrgico, ele está em cirurgia ainda, está indo para recuperação. Então, essa questão da ansiedade no acompanhante é amenizada, né? E dentro da linha do Blank também, a gente desenhou toda uma linha pensando no conforto e na segurança dos usuários, né? Dentro do Design Thinking, quando a gente foi entender as necessidades do paciente, ele falava muito, se queixava muito de querer ir e vir, né? Mas uma das queixas era que ele tinha que ir para a cadeira de rodas. Então, a gente acabou desenhando uma linha aí, onde a gente tem todo esse conforto de poder conduzi-lo, né, por todo o hospital, numa cadeira mais soft, mais confortável. Então, a gente consegue carregar o soro, a gente tem um suporte também para a coleta de sangue. E o paciente, uma das maiores queixas também, do acompanhante, uma das maiores queixas era o dormir, né, que era uma noite de sono mal confortável, era aquele sofá que mal cabia, não era confortável, e as almofadas também, eles reclamavam muito dessas almofadas irem para o chão, nessa questão da higienização. Então, a gente acabou desenhando essa linha do sofá, a gente resolveu essa questão das almofadas que iam para o chão, né? Então, ficou então, esteticamente, quando você senta, você tem o conforto ali do encosto, e quando você vai dormir, você tem essa questão de mais segurança, né? Através do design. Essa é a poltrona aqui, então a gente consegue conduzir o paciente. Aqui ela já no bloco. Esse mesmo modelo a gente fez as poltronas privativas, né? E esse aqui são os clientes. Será que eles gostaram do resultado no final? Esse foi um dia antes da inauguração. Então, é um prazer muito grande quando a gente envolve dentro da arquitetura e consegue proporcionar essa jornada, essa experiência para todo o setor, né? E essa frase, eu acho que a gente vive muito isso. Eu queria deixar ela como fechamento para vocês. Vivemos um momento em que as avenidas da arquitetura se cruzam com a medicina, onde antes o foco de uma era na edificação e o da outra era na doença. Hoje, medicina e arquitetura caminham juntas e seguem integrando as áreas preventiva, preditiva, participativa e personalizada. No Blank Hospital, o ambiente é parte integrante da estratégia, onde a arquitetura e o design beneficiam a experiência, a saúde e o bem-estar dos usuários. Obrigada a todos vocês.